pessoal, sou Daniel Mastral, escritor, conferencista, e hoje nós vamos trazer para você um tema que eu creio é um tema muito pertinente e ele vem de encontro a grandes conflitos que nós vivemos no nosso século, no século XXI, que é um grande paradoxo, né? Nós estamos cercados de muito mais conforto do que alguém que vivia, por exemplo, no século XVII, mas mesmo assim hoje nós vivemos a maior crise de ansiedade da história. As doenças de ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, síndrome do pânico e tantas essas coisas, elas têm sido muito presentes em nosso meio, especialmente entre os jovens, o que não descarta também os mais velhos. Então nós vamos falar hoje sobre um estranho dentro de mim, um estranho dentro de mim. E antes mesmo de entrarmos na pauta, quero apenas fazer um convite a vocês. Terminamos agora de escrever a primeira parte da A História de Mitre. Tomo 1 já está nas mãos da editora Planeta, um livro que tem como seu pano de fundo o sanatório do Beverly Hills, em Kentucky, considerado um dos locais mais assombrados do mundo. Nós vamos contar para vocês uma história que nunca foi contada. Vai trazer profundas reflexões a vocês, eu tenho plena certeza. Uma história inédita que você jamais poderia supor, imaginar, mas ela está cheia, permeada de verdades espirituais que vão confrontar a sua vida, que vão trazer uma nova perspectiva, que vão expandir horizontes de conhecimento, além de agregar conhecimento também, que nós vamos também contar muito sobre a história, ao que passa ao nosso redor. Bom, então fiquem preparados, já está na mão do editor, estamos escrevendo a segunda parte, pretendemos terminar até o final do ano, mas a primeira parte já está nas mãos da editora Planeta, e ela vai lançar logo em seguida também os 7 Espelhos na Alma, um manual de relacionamento com o mundo ao seu redor. Eu garanto a vocês, é o melhor livro de relacionamento que você já leu. Eu antes de escrever esse livro, de me debruçar nesse trabalho, nós lemos muitos livros sobre relacionamentos e vi muitos trabalhos medíocres, pífios, feitos mais ou menos. Para fazer mais ou menos, é melhor não fazer. Tudo que eu faço eu procuro fazer em excelência. Quando a gente olha para a história e lê lá Alexandre o Grande, você não vê Alexandre o Médio, Então não dá para fazer mais ou menos. Faça o melhor que você pode, dê o melhor que você pode. E esse esforço que nós temos procurado fazer para entregar a vocês, nossos irmãos na fé, e ao reino, o melhor que ele merece. Então aguardem aí até o final do ano, provavelmente meados de novembro, já estará nas livrarias. Nós vamos estar informando na fanpage, vamos estar informando nas nossas redes sociais, a data certinha do lançamento, da divulgação e tudo mais. Mas eu já posso lhe garantir, é uma história que vai te surpreender. Se você leu a trilogia Quilain e ficou estupefato, ficou maravilhado, te espere, aguarde, que é algo maior, mais grandioso, mais profundo, vai impactar a sua vida. Deus nos capacitou a escrever uma história extraordinária, maravilhosa, que realmente venha a ser uma espécie de obra-prima que nós estamos produzindo, capacitados, claro, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Então vamos lá hoje. Hoje o que nós vamos falar é sobre um estranho dentro de mim. Você já sentiu em algum momento, aparentemente, que tem alguma coisa dentro de você que não pertence a você? Um sentimento, um desejo, uma atitude, uma vontade, que parece que não vem de você. É como se algo te dominasse e você não conseguisse ter controle sobre aquela situação, ter controle sobre aquele pensamento, sobre aquela ação, sobre aquela atitude, sobre aquele desejo. Parece que aquilo te priva, do controle, E é uma coisa curiosa isso, e é muito presente. Eu sei que quando era adolescente, eu tinha um desejo também no meu coração de matar meu professor de inglês. Mentira, brincadeira. Mas às vezes a gente tem esses desejos compulsivos. Eu lembro, isso sim, de jogar, às vezes estava com um copo d'água na mão e tinha um professor que era chato. A vontade que eu tinha de jogar o copo na cara dele, Mas eu tinha que me frear, eu tinha que me controlar. Então nós temos freios sociais, freios que a sociedade nos impõe através das leis, e freios morais, que a família nos ensina, e freios religiosos.
Quando esses freios eles são tirados de nós, é revelada uma esfera da maldade humana que chega a ser perturbadora, né? E assim, eu vejo documentários a respeito disso, quando o ser humano ele tem a liberdade de poder agredir alguém sem que haja impedimento, que ele faça aquilo legalmente, ele vai com fúria. Eu vejo nessas lutas de MMA. Tem o juiz, tudo bem, mas a partir do momento que ele sobe no ringue, ele tem a anuência de espancar o adversário até o juiz parar. Enquanto o juiz não parar, ele pode ver que o adversário dele está desfalecido, está sangrando, está incapacitado para o combate, mas ele continua batendo, porque ele tem a permissão para isso, não é? Então aquele bom senso parece que se esvai, parece que todos nós temos dentro de cada um, né, uma essência maligna que precisa ser dominada. E nem sempre essa essência ela é de cunho espiritual. Muitas vezes ela faz parte do nosso traço de caráter ou talvez de um distúrbio do traço de caráter, de um transtorno de personalidade, que aí sim nós vamos entrar na esfera das doenças do cérebro e nós vamos falar sobre isso também hoje. Então tem aquele ditado que fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Eu acho que eu tenho um pouquinho mais de louco, né? Vocês não acham? Né? Então vamos lá. Eu conheço muitas pessoas que viveram tragédias enormes, hediondas na sua vida, né? E elas são pessoas muito bem resolvidas emocionalmente, são elevadas espiritualmente, né? Ao passo que outras, basta ter uma dor de dente que já o mundo dela desaba ao redor, basta ter um pequeno desbalanço ali, uma coisa sutil, simples, uma coisa do cotidiano. Alguém de repente fez um comentário com ela ali no trabalho, na escola, e aquele comentário entrou dentro dela de tal maneira que a perturbou e que pode inclusive levá-la a uma depressão profunda, né? Então cada um de nós temos uma maneira diferente de sentir as coisas, porque nós somos indivíduos. Então, por exemplo, um peso de 20 quilos, né, para mim é leve, mas uma pessoa que é fragilizada, uma pessoa que, sei lá, que pesa 40 quilos, uma mulher de 40 quilos, por exemplo, 20 quilos é muito pesado, é metade da massa corporal dela, né? Então isso tudo é relativo. Então nós não podemos e nem devemos julgar as pessoas, né? Aquilo ali é frescura, ele está passando por aquilo ali, mas tem tudo. Ah lá, tá casado, né, ou tá casada, tem a casa própria, tem carro, tem emprego, é uma pessoa bonita. E por que tá triste? Ah, isso aí é frescura. Não, não é frescura, porque existem doenças por trás desse comportamento que nós temos que ter um olhar de amor, um olhar que Cristo teve a cada um de nós quando esteve aqui como homem e continua tendo hoje em espírito ao nosso redor, né? Então nós não devemos, são esferas de sofrimento. Algumas dessas doenças são como se adentrar em porões do inferno. A depressão, quem tem depressão sabe disso, né? Ou quem já teve depressão sabe disso. É como você chegar no porão do inferno, né? É algo terrível ali. Eu mesmo vi, muitas vezes, o meu pai brigando, né? Tá vendo esse barulhinho? É a Nina, minha cadela, ela está sonhando. Não sei com o quê, mas ela late quando ela sonha. Bom, eu mesmo vi meu pai brigando com a minha mãe muitas vezes, né? E meu pai tinha um vício, ele era dependente químico do álcool, então ele brigava, qualquer coisinha era centelha para uma briga homérica na minha casa. Brigas muitas que terminavam em agressões, né? Não do meu pai batendo na minha mãe, mas às vezes minha mãe perdendo a compostura, rasgando as roupas do meu pai, quebrando o prato, né? Jogando uma cadeira em cima dele, fraturou o dedo do meu pai uma vez. Outras ocasiões, meu pai chegava embriagado em casa e não conseguia acertar o buraco da fechadura, né? Tão bêbado que ele estava, então ele dormia na porta de casa. E eu cedo, pela manhã, eu ia para a escola. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, eu tinha que pular o meu pai ali para ir para a escola, né? Então aquele cenário, embora depois meu pai, quando eu cresci, virei adolescente, eu escutei muito da minha família: Daniel, você não vai dar em nada, você é ovelha negra da família, você não presta, olha lá, seu irmão é bom, seu irmão faz faculdade, seu irmão é isso, seu irmão é aquilo. Então parecia que tinha um irmão preterido, né? Existem muitos conflitos em famílias por causa disso, que pais que não têm sabedoria e às vezes destinam mais atenção a um filho do que a outro, né? Então Deus, lembrando, não faz acepção de pessoas, filho é filho,
viu? Cada um tem uma característica e deve ser respeitada essa característica, né? Mas nem sempre é assim, né? No horizonte da realidade nem sempre é assim. A questão da expectativa e realidade, a realidade não é essa. Nós nutrimos expectativa que fosse perfeito, né? Mas a realidade, ela não é perfeita. Muitas vezes ela é deformada e tem valores contaminados. Então eu vejo que meus pais tinham aparentemente uma preferência por um dos meus irmãos, né? Isso não fez com que eu tornasse inimigo do meu irmão, né? Que eu tivesse inveja do meu irmão de forma alguma, mas eu me sentia depreciado, eu me sentia inferiorizado, né? E aquilo ali, né? Foi travado no meu interior grandes batalhas emocionais, né? Momentos de tristeza na minha vida, né? Eu acredito que eu nunca entrei na esfera de depressão, mas eu entrei na esfera de tristeza e desapontamento, sim, sem dúvida, né? E depois de casado, então, aí cresci e me casei. Casei com a Isabela. Tinha as perseguições implacáveis da Irmandade. A igreja não acreditava que eu era convertido, achava que eu era satanista. Ficavam cheios de querer fazer pequenos testes comigo. Isso aí era uma coisa que, na boa, usando português claro, com todo perdão, enchia o saco. Né? Enchia o saco, enchia a paciência, isso. Era uma coisa constante, era uma coisa permanente, toda hora isso, né? Então, passando por humilhações, privações, julgamentos, né? Tomando calote das igrejas, né? Tendo um filho pequeno para criar. Muitas vezes as igrejas me enganavam, eu fui enganado milhares de vezes. Falaram, Daniel, nós estamos aqui com um pequeno problema, olha, a passagem aérea a gente não pode te mandar agora e nem o dinheiro do hotel. Paga com o seu cartão, você tem cartão de crédito? Paga com o seu cartão de crédito, manda a nota pra gente e a gente reembolsa você no dia, tudo bem? Tudo bem. Eu ia e não era reembolsado, nem a passagem aérea e nem nas minhas despesas de hotel, de alimentação, não era. E muitas vezes o André ia junto comigo e a gente era duas passagens, né? Duas passagens, duas hospedagens, 2 quartos. Então, era um custo elevado e a igreja me dava o calote. E muitas vezes não pagava aquilo que era correspondente a nós das inscrições. A maior parte ficava sempre com a igreja, né? Mas a menor parte que era nossa, muitas vezes não pagava, roubava meus livros, roubava meus DVDs. Então chegou muitos momentos que eu tive que o cartão de crédito não conseguia pagar. Porque aquele negócio, você pagou o mínimo, pronto, o cartão virou boleto. Ele só funciona uma vez, né? Depois ele vira um boleto que os juros vão para as estratosferas, né? Então, no meio de tudo isso, né, nós narramos isso em Guerreiros da Luz, em Voz que Clama no Deserto. Em momento algum, nós omitimos as nossas falhas, as nossas dificuldades, até mesmo porque somos humanos, né? E passamos por fases de dificuldades. Isabela tinha depressão, nós já falamos sobre isso, né? E os remédios antidepressivos são muito caros. Tinha um chamado Seroquel, que custava na faixa de R$ 500 a caixa, dava para 15 dias. Hoje tem o Ketros, que é uma espécie de genérico dele mais barato, né? Mas o coquetel, né, custava em torno de R$ 1.500. E muitas vezes eu não tinha para comprar. E se eu não tivesse, aquilo poderia desestabilizar a minha esposa bioquimicamente, né? E ela poderia ficar pior. Então, para evitar isso, muitas vezes eu usei sim cartão de crédito, porque a igreja me roubava. Eu usei cheque especial para comprar comida em casa, para comprar leite para o meu filho. Eu tive que fazer empréstimo no banco, né, para poder honrar os compromissos básicos, pagar conta de água, de luz, de telefone, de aluguel, para não ser despejado, para não ter uma conta cortada. Então foram grandes sofrimentos. Resultado disso, nós tínhamos ajuda era zero, dedos apontados e críticas abundavam ao nosso redor, né? E até uma ocasião que chegou um platô disso, nós narramos em Voz que Clama no Deserto, Isabela até mesmo tenta suicídio. Foi contado lá, a gente em momento algum procurou mascarar ou nos colocar como super-heróis, né? Super é só Jesus, mas eu quero dizer que Jesus nos capacita à travessia desses vales. Jesus nos dá força para suportar os espinhos e os cravos. Eu posso dar testemunha vivo disso. Nós poderíamos ter desistido. Nós poderíamos dizer, não tem mais jeito. Nós estamos nadando contra a corrente, contra a maré. Aparentemente está tudo contra. Poderíamos ter entrado ambos em uma depressão profunda e termos achado que talvez a solução para a vida fosse a morte, né? Mas nós continuamos perseguindo o alvo. A fé que estava em nós continuava presente ali. Então, usando, né, cartão de crédito, cheque especial, fazendo empréstimo em banco, para cobrir as despesas que a igreja não me pagava, porque eu tomava calote, e muitos calotes nos finais de semana, não foram poucos, foram muitos ao longo de anos, né, o que acontecia? Meu nome foi para SPC.
né? O nome da minha esposa foi para SPC. Aí vem os julgamentos. Ah, Daniel caloteiro, Daniel é profissional da fé, Daniel é estelionatário, Daniel é satanista. Aí vem, julgamento vem de monte, mas ninguém quer saber o que você passou. Eles só olham para o que você é naquele momento, mas como você chegou ali. Né? Isso tanto para o lado positivo. De repente você lutou, você galgou patamares e hoje você tem sucesso na vida, seja em qualquer esfera que for. Aí as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ah, você teve sorte. Eu vi uma palestra do Leandro Carnal, achei fantástica a frase que ele disse, sorte é a palavra que os vagabundos dizem, né, quando para aqueles que conseguem sucesso trabalhando, porque eles, né, o que dizem que você tem sorte, não trabalharam. Então é muito simplista isso. As pessoas querem ter o que você tem, mas não querem passar pelo que você passou. Não é? Então não existem atalhos para isso. A conquista da autoridade espiritual ela leva um tempo. Né? E houve momentos que eu tive que vender o meu carro. Era o meu único patrimônio para poder saldar dívidas, para poder honrar compromissos. E eu vejo às vezes pessoas idolatrando bens. Né? Idolatrando, ah não, meu carro eu não vendo, esse terreno eu não vendo, né? Então Deus tem que fazer um milagre, Deus só vai fazer um milagre quando as causas naturais se esgotarem. Enquanto você tiver alguma coisa natural para fazer, o sobrenatural não se manifesta. Guarda isso na sua vida, né? Então tinha dezenas de julgamentos. Agora eu quero lembrar para vocês uma coisa. Jesus ele pode operar grandes milagres na nossa vida. Ele pode controlar, sobrepujar ou às vezes fazer com que você possa conviver com esse estranho dentro de você, porque nós comemos a essência, nós temos a essência do mal em nossos corações, o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a essência do mal está aqui, então o espírito sobrepuja a carne, mas ele só sobrepuja se estiver sobrepujado a Cristo, né? Senão não adianta. Se você estiver sobrepujado ao mundo, moldado aos valores do mundo, evidentemente você não vai ter autoridade espiritual. Jesus está fazendo o seu primeiro milagre depois de 400 anos de silêncio testamentário. E agora Jesus está numa festa de casamento, né? Está celebrando, Jesus está na festa. Olha só, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho, pô filho, acabou o vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deixou muito claro, né? Não é chegada a minha hora ainda. No entanto, a mãe dele conhecia o coração de Jesus. E ela simplesmente não deu muita importância para aquela frase dele. Ele simplesmente quis sinalizar, não é você, minha mãe, que manda em mim. É o meu pai, lá no céu, que está direcionando a minha vida. Era isso que Jesus queria dizer, mas o respeito com a mãe dele continuou, evidentemente, né? Tanto é que na cruz ele pede, João, toma conta da minha mãe, olha, essa aqui é tua mãe. Mãe, olha aqui João, ele é teu filho, toma conta de João para mim. Então havia uma preocupação genuína, sem dúvida alguma, né? Então disse-lhe Jesus, não é chegada a minha hora. E a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, tudo bem, faça o que ele mandar. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, para eles lavarem as mãos, né, o rosto, e cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes, 2 ou 3, então 6 talhas de pedra, e cada talha cabia 2 ou 3 almudes. Vamos entender o que isso significa? Né? 6 talhas, cada uma com 2 ou 3 almudes. Vamos por números baixos primeiro. Cada almude era composto por uma quantidade de aproximadamente 30 a 40 litros de volume. Então, se 2 ou 3, vamos pensar 2, vamos pensar sempre o mínimo, tá? Considerando 2 almudes a 30 litros cada, né? Então, 6 talhas, então cada almude tinha 60 litros, não é isso? Se é 30 cada, é o mínimo. Então, 30 vezes 2, 2 almudes, nós temos 60 litros por almude. Cada talha, então, tinha tinham 6 talhas, perdão, muito número aqui. Tinham 6 talhas. Então, o que vai acontecer aqui? 6 talhas vezes 60 litros. Jesus fez 360 litros de vinho. Né? Olha que coisa extraordinária. Isso aqui no patamar mínimo. Vamos supor agora que esse almude tivesse a capacidade para 40 litros. Esse número ia subir para 720 litros. E se você fizer uma média aritmética, somar o mínimo e o máximo e dividir por 2, você vai ter uma média ali de 540 litros. Então, vamos continuar. E aí Jesus disse, enchei de água essas talhas, e enchei até em cima, até a boca. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera,
Nem bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem dá primeiro o vinho bom. Então dá o vinho bom para os convidados. Aí já estão meio embriagados mesmo, aí depois dá o vinho ruim. Então o vinho já tinha teor alcoólico, tá? Enquanto já tem bebido bem. Então, no interior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então olha só, estou dando um bom vinho para o final, né? Jesus participou assim, principiou assim os seus sinais em Caná, na Galiléia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Transformar água em vinho. Parece uma coisa tão simples, eu sei que tem muitas ministrações a respeito desse texto, fazer o vinho novo, renovar o casamento, mas eu quero trazer uma reflexão para você. Água em vinho, a molécula da água são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, H2O. Né, para que Jesus pudesse transformar água em vinho, que tem nitrogênio, que tem carbono, que a fórmula do vinho é bem complexa. Eu vou pôr aqui a fórmula da água, tá bom? E em seguida vamos ver a fórmula do vinho. Veja só a diferença. Ela é mais complexa, ela é mais robusta, tem mais detalhes, tem mais elementos. O que Jesus precisaria fazer para isso? Jesus precisaria ter um reator atômico com aceleração termonuclear. Teria que ter um reator atômico com reaceleração termonuclear. Ou seja, ele teria que destruir os átomos, né, elétrons e prótons e nêutrons, fazer algo chamado fissão nuclear. Né? Então ele pega fissão atômica, ele pega uma energia, destrói o átomo, separa elétrons, prótons e nêutrons, e depois junta tudo isso de novo para formar novos compostos, nitrogênio, por exemplo. Né? Então isso daí chama-se fusão nuclear. Então era necessário fazer uma fissão primeiro e depois uma fusão nuclear. A ciência hoje entende que isso é possível fazer na planilha, na prancha, né, no papel, nos computadores. Nós não temos tecnologia para colocar isso em prática, né? Então, só que a grande questão disso é a quantidade de energia necessária para estabelecer esse processo. Sabe qual que é? É o equivalente a todas as estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea. 200 milhões de estrelas. Eram necessária a energia dessas 200 milhões de estrelas ao longo de um dia terrestre para que pudesse transformar a água em vinho nesse volume que nós falamos. Ou seja, uma energia extraordinária. Somente um Deus poderia fazer isso, né? Foi isso que Jesus disse que ele era, um Deus. Então, Deus ele pode fazer coisas tremendas, ele pode transformar água em vinho. Quando a gente pensa quimicamente, fisicamente, puxa vida, que processo, sem contar com a parte da fermentação, que nem precisou fermentar. Né? E não mostra que Jesus gastou energia de 200 bilhões de estrelas ao longo de um dia acumulado, né, um dia terrestre, e ele ficou cansado, ele fez a transformação, agora cansei de dar um cochilo, porque gastei muita energia. Não, ele fez simplesmente poder de Deus, poder de Deus. Então Deus ele pode transformar a sua vida. Guarda isso. Vamos guardar isso na memória e vamos adiante. Então a ansiedade, hoje, quando a gente fala de ansiedade, é um dos males do século. É deixar de você viver o momento. E você só pensa no momento seguinte. Eu entendo disso porque eu tenho ainda fragmentos dessa ansiedade dentro de mim. Eu estou fazendo uma coisa, já estou pensando que eu tenho que fazer depois. E aí a gente deixa de viver o presente sempre pensando no futuro. Né? Mas o futuro é uma possibilidade. O presente é o que a gente tem. E o passado é aprendizado. Então isso daí exige um certo domínio próprio, exige um pouco de equilíbrio emocional. Isso a gente vai conseguindo com o tempo, com o esforço diário, né? Mas isso aqui é uma causa natural ainda. Passe muito tempo, hoje eu vejo as pessoas passando muito tempo nas redes sociais. Se você fez um comentário, aquele comentário não foi curtido, você já tem uma crise de raiva. Qualquer pessoa, qualquer coisinha de repente pode disparar um gatilho e faz você entrar num processo de ira descomunal. As suas reações elas passam a ser desproporcionais à ação. Qualquer centelha vira um incêndio. Se isso está acontecendo, você está com estresse de ansiedade. Você está com acúmulo de ansiedade. Né? Como qualquer centelha, qualquer gatilho ali, qualquer coisinha, bum, aquilo ali explode em você. Você explode em raiva, explode em tristeza, você implode, melhor dizendo, né, em tristeza. Então sair dessa caixa não é fácil. Vamos estudar um pouquinho melhor isso?
Pense no telefone há 50 anos atrás. Pensou? É aquela coisa rudimentar, né? E hoje o telefone celular super evoluído. Se a gente pegar hoje o computador e comparar uma máquina de datilografia de um tempos atrás, era muito diferente. Eu sou da época do mimeógrafo. Eu fiz prova com mimeógrafo, né? Eu lembro que tinha aquele cheiro de álcool ainda na prova. Dava uma cheirada no álcool ali para curtir um barato, para entrar no clima da prova, né? Então, mas hoje a classe escolar continua exatamente a mesma. Eu acho uma coisa curiosa, né, talvez não seja o único fator, mas um deles, a gente tem que aprender a medir os valores de cada um individualmente em vez de coletivamente. É meu ponto de vista. No Kung Fu, por exemplo, a arte marcial que eu praticava, não tinha prova para mudança de faixa. A mudança de faixa era feita à medida que o professor percebia que o aluno tinha desenvoltura para aquilo e começava a ensinar uma técnica nova. O único exame que existia mesmo era o de faixa preta, mas a mudança era natural, né? Porque às vezes no dia da prova você está com uma dor de barriga, você está com dor de cabeça, você está nervoso e o seu rendimento não é o mesmo, mas você tem um rendimento ótimo durante meses. Aí justo naquele dia que você está sendo avaliado, você foi ruim. É injusto esse processo. Isso gera estresse, que você está sendo avaliado. Até quando você vai tirar sangue, ou vai tirar a pressão, né? Às vezes você tem a sua pressão está normal. Vai tirar a pressão, você fica nervoso. Então estou sendo avaliado. É chamado de síndrome do jaleco branco, né? Então você já dispara, né, uma descarga de adrenalina no seu sangue só pelo fato de você estar sendo avaliado. E uma coisa curiosa é que hoje, né, nós observamos que quando essas pessoas têm doenças do cérebro, têm depressão, têm esquizofrenia, têm síndrome do pânico, têm ansiedade, têm transtorno bipolar, né, seja qual for a esfera, né, hoje nós acabamos tendo uma ideia medieval da coisa, porque acreditamos que tudo é culpa do demônio. E assim era também naquela época. Na época da Inquisição, inclusive o livro Martelo das Bruxas, ou Maleus Maleficário, orientava isso. Qualquer mulher que tivesse um comportamento diferente daquilo que era considerado normal, já era automaticamente classificada como bruxa e punida como tal, com torturas e morte na fogueira, aquela coisa toda que você já sabe, né? Hoje em dia, quando alguém apresenta um sintoma assim, a culpa é do demônio. E você sabia que esses ataques de ansiedade podem causar muitas vezes cegueira temporária, paralisia de membros, né? Então nós temos uma gama de situações que podem se manifestar no corpo físico, né? Por causa de um desbalanço emocional. E por falta de sabedoria e conhecimento, o que acontece? Muitas pessoas criticam esses que não conseguem compreender. Né? Então o que acontece? Essa pessoa tem demônio, essa pessoa deve estar cheia de pecado, de brecha de legalidade, essa pessoa não tem fé, essa pessoa tem pensamentos lascívios, né? E essas acusações, por mais incrível que seja, elas costumam vir dos seus parentes laterais. Elas vêm de pai, vêm de mãe, vêm de tio, vêm de tia, vêm de cunhado, vêm de avô, vêm de avó, vêm de irmão, vêm de pessoas próximas de você, parentes laterais, e vão te acusar, e aquilo só piora, né? Então, eu não sou médico, então não posso me aprofundar nesse tema e te dar uma direção clínica, mas eu vou te dar uma direção espiritual a respeito disso e uma direção prática também que Deus me ensinou ao longo das experiências que eu tive, né? Então, se Deus me libertou do satanismo, pode libertar você, né? Se Deus libertou, eu conheci pessoas que foram libertas, né, de depressão, de crise de ansiedade que passaram, de síndrome do pânico. Então pode libertar você, mas a tempo, modo e propósito. E nem sempre Deus vai te curar. Já falei isso em outros vídeos. Eliseu morreu da doença que ele tinha, Trófimo ficou doente em Mileto, né? Timóteo tinha muitas enfermidades. Então, nem sempre Deus cura, mas Ele nos dá força para a travessia desse deserto. Eu quero dar para você estratégias para essa travessia, né? Quando a gente fala em histeria, o que histeria tem a ver com ansiedade? A histeria é um distúrbio psicológico que surge em casos de ansiedade extrema. Então, está ligado à ansiedade, né? No qual a pessoa não consegue controlar suas emoções e passa a reagir de forma exagerada, perdendo a consciência, por exemplo. Irritabilidade fácil, dependência emocional de outras pessoas. Curioso isso, né? Então essa ansiedade é represada por sentimentos que você não externou. É o fato de engolir sapos. Freud acreditava sempre que era uma coisa ligada à sexualidade. É um desejo sexual reprimido. Isso remonta à época do Antigo Egito.
Também, quando as mulheres tinham problema de ansiedade, de histeria, eles acreditavam que era falta de atividade sexual e prescrevia, né? Recomendamos, né, ato sexual, né, para aquilo, para melhorar a pessoa. Então, são na verdade sentimentos que são represados. Então, digamos que você quer se adequar, você busca aceitação, e por buscar essa aceitação social, você faz aquilo que a sociedade espera que você faça. Mas você não faz aquilo que você gostaria de fazer. Quer seja na sua profissão, quer seja na sua expressão religiosa. Você faz aquilo para agradar as pessoas. Você vai ali na igreja para agradar seu pai e a sua mãe. Você vai ali, escolheu aquela profissão, puxa vida, porque seu pai, a sua mãe falou que aquilo era o melhor para você e você não quer desapontá-los, né? Então você às vezes cria papéis, né? Você cria papéis, você interpreta personagens. Isso é a pior coisa que você pode fazer. E eu vejo pessoas que muitas vezes têm essa dependência emocional e sofrem muito, muito, especialmente mulheres que são mais frágeis. Eu conheço mulheres que têm seus maridos omissos, vagabundos, ociosos, maltratam essas mulheres, flertam com outras mulheres, traem a sua mulher, às vezes até mesmo com agressões físicas, se drogam e não procuram ajuda para se livrar das drogas, deixam faltar a mesa da sua casa, comida, porque ele gastou lá no bar, no álcool, bebendo, são viciados em pornografia, né? Depreciam a esposa, humilham a esposa, mas a mulher está lá junto com ele. Por quê? Dependência emocional. Ela também tem um problema de baixa autoestima, porque ela não se dá valor. E se você não se der valor, como é que vai ser? Como é que eu vou amar ao próximo como a mim mesmo? Se eu não me amo. Então nós temos que ver aquilo que é bom para a gente e aquilo que é tóxico para nós. Tudo aquilo que estiver ao seu redor, que for tóxico, vai te fazer mal. Vai te fazer mal. E aquilo vai criar vai represando. Aquele cordão, sabe, que esticado demais, uma hora ele quebra. Uma hora você vai ter um surto psiquiátrico. Tenha certeza disso. Então tudo que você está represando, uma mágoa de alguém, a raiva de alguém, o desejo de vingança, a falta de perdão, né? Aquela conversa que você nunca teve com aquela pessoa, que você precisava ter, né? Para resolver a questão. Então tudo isso vai represando em você. Papéis que você representa, mentiras que você conta para esconder o seu eu, né? Então tudo isso vai represando em você e chega uma hora que algumas pessoas não conseguem administrar isso e entram num processo de ansiedade. Essa ansiedade exacerbada vai entrar na categoria então da histeria. Mesmo assim, vai estar ali a baixa autoestima, eu já falei sobre isso, né? E outros sintomas, muitas vezes, que acompanham essas crises de ansiedade são bastante curiosos. Você pode ter câimbras, sensação de peso nos braços e pernas, paralisia, dificuldades para movimentar os membros, aumento dos batimentos cardíacos, inchaço no pescoço, sensação de falta de ar, dor de cabeça frequente, sensação de bolo na garganta. Já sentiu isso? Parece, o Freud dizia que você estava engolindo sapo, então aquele negócio estava entalado dentro de você, te impus para fora, né? Dor de cabeça frequente, movimentos musculares violentos, perda da voz e até mesmo cegueira temporária. Isso tem um nome de neurose de conversão. Então olha o extremo que chega. Aí uma pessoa dessa manifesta esses sintomas dentro de uma igreja, vão dizer o quê? É demônio. Mas não é demônio. E se você apenas orar por essa pessoa, ela vai piorar. Ela vai piorar. Porque nós temos que agregar conhecimento nisso. Deus opera o sobrenatural quando as causas naturais deixam de existir, se esgotam. Né? Se esgotam. Então é importante isso. Ah, mas Jesus fez milagre, ele curou até uma febre lá da sogra, da sogra de Pedro. Curou uma febre. Né? Mas acontece que ali era um fato específico. Jesus estava manifestando sinais para que o povo reconhecesse nele o Messias, né? Mas nos dias de hoje a gente vê muita banalização disso. As pessoas vão na igreja porque tem dor de dente. As pessoas pedem oração, porque hoje eu vou fazer, sei lá, teste de volante no carro, então eu peço oração para todo mundo. Mas tem a sua parte também. Você treina, você se esforça, né? Você procura se controlar. Então isso tudo é importante quando a gente associa. Somente a oração, nesse caso, não vai surtir o efeito totalitário, porque existe um desbalanço bioquímico também. Você precisa equilibrar-se bioquimicamente e isso precisa ser tratado, né? À luz da psicologia, à luz da psiquiatria, né? Então nós vamos ensinar para vocês suportes que vão fazer com que esse estranho que vive dentro de você, ele possa ser
controlado, né? Possa ser controlado, possa ser dominado. Necessidade excessiva de sentir amor e simpatia extrema pode variar com a instabilidade emocional. Normalmente os pacientes histéricos, né, ou de grandes acúmulos de ansiedade, eles têm uma necessidade de chamar atenção. Então eles são eloquentes, eles procuram falar aquilo que as pessoas querem que eles falem, né? Eles precisam dessa aprovação popular. Então eles não estão preocupados com a aprovação de Deus. Importa que eles sejam aprovados com a plateia. Isso se modula de acordo com a reação da plateia. Então a plateia está gostando, eu vou continuar nesse discurso. Não está gostando, eu mudo, né? Então essas pessoas necessitam dessa aprovação. Bajulam demais, elogiam demais e de repente tudo isso em excesso faz com que de repente as pessoas se afastem. E se elas se afastam, essa mesma pessoa que necessita tanto desse apoio emocional, que ela tem um distúrbio psiquiátrico aqui, isso daí vai ser drenado, vai ser canalizado para a ira, para a raiva, e essa pessoa vai te atacar ferozmente, vai se tornar o seu inimigo, né? Eu já passei por isso muitas vezes, eu sei exatamente o que eu estou falando, né? Então, essa questão que nós falamos de engolir sapos. Agora, muitas vezes a gente pega e pensa, poxa vida, mas o que está acumulando no meu coração? O que está atrapalhando? Que eu já falei, falta de perdão, rancor, mágoa, sentir-se excluído da família, né? Você tem um irmão preterido, né? Isso faz você enterrar os seus sonhos, mata a sua vida, rouba a sua esperança, gera ansiedade e também gera angústia. Você está descompensado, né? Então, às vezes a moça pega e fala, puxa, minha mãe sofreu tanto com meu pai, então eu tenho que sofrer também. É como se ela tivesse que sofrer uma penitência. Ela se autopune também. Também são desdobramentos, né, de doenças psiquiátricas e psíquicas que existem no nosso século e são muito presentes no nosso cotidiano. A histeria também é frequentemente em pessoas que crescem e vivem num ambiente familiar instável, de grande tensão, né, com brigas, com separação, com droga, com violência, pois ele prejudica a capacidade de você administrar situações. Então, separação de pais, brigas constantes, ou em alguns casos também a perda de um parente próximo ou de um grande amor pode causar também um quadro de depressão. A histeria, ela também está associada à depressão. 32% dos pacientes que têm o quadro de ansiedade extrema, que desdobram para a histeria, têm depressão. Então essas coisas acabam sendo agrupadas depois e começam a se agravar. Então, quanto antes você buscar ajuda médica, quanto antes você pode libertar-se desse estranho ou controlar esse estranho dentro de você. Você pode ter uma vida mais saudável, uma vida mais equilibrada, uma vida mais sensata, né? Freud considerava que pensamentos perturbadores e anseios conflitantes eram mantidos inconscientes. Isso é chamado de repressão. Essa questão de repressão é bastante antiga. Até o nome histeria, ela vem eles acreditavam que isso poderia ser um deslocamento do útero feminino, né? E esse deslocamento do útero feminino causava histeria. Então faziam manobras, isso não é desde o Antigo Egito, Idade Média, acreditava isso também. Faziam manobras, fazia a pessoa inalar vapores e tudo mais para tentar trazer, né, o útero para o local. Por isso que o termo histeria é derivado do grego hister, que quer dizer útero, né? Também até fica como dica para vocês assistir o filme O Físico. Muito bacana esse filme, muito legal, vai fazer você ter um vislumbre de como era a medicina naquele tempo e como a medicina gradualmente foi se desenvolvendo. Então, quando a pessoa existe, por exemplo, tem uma característica que prejudica, às vezes a gente olha uma pessoa que é metódica, né? Eu sou metódico, pessoa metódica, então isso é chamado traço de personalidade. Mas quando a pessoa tem alguma coisa que prejudica, que exacerba, né, que foge do controle dela, isso já é chamado de transtorno de personalidade, são outras coisas. Pacientes histéricos também se caracterizam por apresentar um traço chamado histrônico, que é a teatralidade, aquilo que nós já falamos anteriormente. Ele vai falar discursos para agradar a plateia, né? E quando ele deixar de ter atenção, ele vai acabar ficando muito bravo e pode se tornar o seu inimigo. E pode haver também, evidentemente, uma comorbidade, ou seja, uma pessoa que tem ansiedade, ela pode ter depressão, ela pode ter síndrome do pânico, ela pode apresentar vários quadros simultaneamente. Então, se não for tratado rapidamente, isso tende a evoluir para outros quadros psiquiátricos. E muitas vezes na igreja a gente nega isso. A gente ignora isso, achando, é tudo demônio, é tudo espiritual. Gente, nem tudo é espiritual.
Você usa óculos? Por acaso isso é o demônio que fez você usar óculos? Você tem uma dor de estômago, você vai no gastro e tomou lá um remédio para o teu estômago, né? Foi o demônio que foi lá e pegou e fez algum problema no seu estômago. Você toma um remédio para pressão. Por acaso foi o demônio que desestabilizou a sua pressão? Não. São fatalidades da vida. O nosso corpo ele envelhece, ele quebra que nem um carro velho. Então a gente precisa recorrer à medicina que Deus deu sabedoria para o homem. E isso é uma coisa que muitas vezes nós acabamos não vendo grande ênfase nas igrejas, né? Todos nós temos alguns comportamentos estranhos, né? Todo mundo tem. A questão é quando se torna patológico isso, quando essas situações dominam a sua vida, né, no seu estado mental, causando um profundo sofrimento, em, por exemplo, ansiedade, desânimo, deixar de ter vontade de viver e coisas e tal. Então acaba mudando o seu foco sobre a situação ao seu redor. Então o que você precisa? Eu acredito que nós temos que ter um tripé de sustentação. Isso sim vai trazer libertação para você. Então você precisa ter, tá com esses sintomas? Tá sentindo esses sintomas que nós falamos aí? Você precisa de apoio medicamentoso. Precisa, viu? Para equilibrar o seu âmbito bioquímico do seu cérebro. Precisa de ajuda de um psiquiatra. Ah, mas não é só louco? Não, psiquiatra não cuida de louco. Psiquiatra cuida de pessoas com doença no cérebro, tá bom? Né? Porque a gente tem essa ideia estigmatizada. Eu vou no psiquiatra e vou dizer que eu sou louco. Não, nada a ver, nada a ver. O psiquiatra ele vai cuidar de pessoas que têm doenças no cérebro. Então, procura o psiquiatra. Procura um psicólogo, mas talvez você precise fazer uma psicoterapia também, né? É outro passo que você precisa, e do apoio familiar. Precisa ter apoio familiar. Então, apoio medicamentoso e psicológico, um tripé, um dos pés desse tripé, acolhimento familiar, ou seja, se cerque de pessoas que te amam, que querem o seu bem, porque tem gente que está ali do seu lado, mas é o meio amigo, é o amigo de Jó, sabe? Que gosta, que parece que se entretém com o seu divertimento, com o seu sofrimento, perdão, né? Que se regozijam com o sofrimento alheio. Parece que tem gente que está perto só para ver a desgraça, só para ver a desgraça. Eu lembro quantas vezes eu escutava, às vezes, minha mãe falando no telefone com alguém, e a pessoa falava do outro lado, ah, hoje eu comprei uma casa nova, né? Que bom, eu fiz uma viagem, que bênção, né? A conversa acabava rápido, mas se a conversa fosse a desgraça de alguém, você sabe quem é que está quase morrendo? Ah, não me diga. Quem? E aí fica aquele assunto por semanas. Então parece que existem pessoas que têm esse desejo, essa vontade, né, de ver a desgraça. Então se cerca de pessoas que te amam de verdade, que estão lá para te ajudar, que te compreendam, que estendam a mão, que não aponte o dedo. Então é importante isso. Quando a gente fala de acolhimento familiar, são pessoas que te amam, tá bom? Que te amam. Precisa do apoio espiritual? Precisa, é importante. Apoio espiritual é fundamental. Apoio médico, acolhimento familiar, apoio espiritual. Precisa. Pessoas que orem por você e com você. Não deixe de louvar, não deixe de adorar a Deus, não deixe de estudar a palavra. Mantenha a chama da sua fé acesa. Isso vai te dar força para prosseguir. Isso vai te dar força para ter algo chamado domínio próprio. Você vai controlar esse estranho. Você domina o estranho, não é o estranho que te domina, que é maior aquele que está em nós que aquele que está no mundo, né? Maior aquele que está em nós que está no mundo. Então, posso até sugerir alguns médicos para vocês, tá? Ah, eu estou querendo uma orientação, eu estou tomando a medicação, e agora eu melhorei, porque eu tô bom, né? Não, não para abruptamente. Se você parar, vai piorar. As pessoas tomam um tempo, acham que já está curado e para. Né? Deus me curou. Só que aí vai voltar. Tem que ter um desmame, tem que ter um acompanhamento médico. Ah, mas não está funcionando a medicação, Daniel. Deve ser espiritual. Não, às vezes a associação medicamentosa não foi ajustada ainda. Isso é toda uma gama de remédios que precisam ser combinados e ajustados com dose certa, com quantidade certa, com combinações certas para fazer efeito em cada um. E muitas vezes é um processo de tentativa e erro. Ah, mas não está funcionando. Pede orientação para outro profissional. Vai em outro médico. Começa de novo. Lança a rede outra vez. Não desista. Persista. Se é um problema bioquímico, você precisa encontrar uma solução para isso. Se realmente você... e tem que ser sincero com o psiquiatra, né? Você fala, se você chegar para o psiquiatra, você ouve vozes, você vê vultos, e você omitir isso, ele não pode te ajudar. Você tem que ser sincero. Ele vai te medicar. Se a medicação fizer efeito, né? O que vai acontecer? Se é causa natural, você não ouve mais vozes, não vê mais vulto. Acabou tudo. Porque era algo produzido, não era
não era uma visão que você estava tendo, era um delírio que você estava tendo. Então aquele delírio ele é controlado pelo suporte medicamentoso. E nós temos que ter muita sabedoria, porque às vezes a gente segue pessoas loucas, que se dizem líderes, que estão tendo delírios, né? E você acha que eles estão tendo visões. Né? Isso é muito comum, né? O meio evangélico é uma fábrica para isso, né? E ele parece que enaltece, quanto mais maluco, melhor, não é verdade? Olha, realmente, se a gente fosse pontuar o que tem de líder aí que precisa de um tratamentozinho psiquiátrico, é brincadeira, né? Então não desista, não se entregue, seja sincero, né? E tira a legalidade. Não adianta você pedir para Deus te curar ou para Deus te capacitar a atravessar esse vale se você estiver cheio de ilegalidade. Ira, inveja, ciúmes, ganância, desejo de vingança, desejar mal ao próximo, alegrar-se com a desgraça alheia, orgulho, falta de perdão, não vai adiantar. Se você não remover isso de você, não tem vitória. Quer ver um exemplo disso? Josué capítulo 7. Josué está dizendo aqui para Deus: ah, Senhor, que direi? Porque eles acabaram de levar uma surra. Eles foram conquistar a segunda, conquistaram Jericó, vão conquistar agora a cidade de Ai, uma cidade pequena, o exército de Israel era muito maior, mais poderoso, mas eles perderam aquela batalha. O diabo matou 36 homens, roubou a esperança do povo, o povo ficou com o coração como água e destruiu, né, roubou a bênção da vitória, perdão dizendo, né, e destruiu a esperança do povo. Matou, roubou e destruiu, por causa da legalidade de um homem, de Acã. Olha só o que aconteceu aqui. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim, com teu rosto. Israel pecou. Olha o que Deus está falando. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram anátema. Anátema significa algo maldito, algo excomungado, entendeu? Algo que está fora da visão e da ordenança de Deus. Isso é o anátema, tá? E furtaram e mentiram. E quanto tem furto no nosso meio, né? E mentiram, e quanta mentira tem em nosso meio. E debaixo da sua bagagem o puseram, e escondem tudo isso embaixo do tapete, né? Mas um dia veio à tona, nada fica oculto aos olhos de Deus. Por isso os filhos de Israel não poderão subsistir-se perante os seus inimigos. Ou seja, enquanto você não tirar a coisa podre da tua vida, você não tem autoridade espiritual para reivindicar nada. Não adianta dizer: Senhor, está ligado nos céus, porque eu orei na terra, eu determino, eu falo, eu declaro, profecia e ato profético, e quebra o jarro, e constrói o jarro, e joga água. Não vai adiantar se você não tirar o anátema do teu coração, né? Não vai adiantar. Aí viraram as costas diante dos teus inimigos, porque estão amaldiçoados. E não serei mais convosco, se não desarraigares o anátema no meio de vós. Deus está falando: não vou ser com vocês, se tiver pecado no meio de vocês. Levanta-te, santifica o povo. A chave é santidade, buscar agradar a Deus. Santo eu sei, é só Deus. Nós temos que procurar a santidade, procurar a santidade. E diz: santificai-vos para amanhã, porque assim o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tireis o anátema do meio de vós. Então Deus, ele repete isso, diversas vezes, ele insiste nisso. Está em Josué 7, de 8 a 13, né? Olha uma outra coisa aqui. E Mateus 4, 23 a 25, estamos finalizando. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades, tá vendo? Enfermidades e tormentos, endemoniados, coisas separadas, vendo? Doença, em demônio, demônio. Nem tudo é demônio. Tem coisa que é doença, tá? E os lunáticos. Lunáticos são pessoas loucas aqui. Vem de lua, é aquela que a influência da lua poderia interferir na nossa psique humana. Então, o lunático aqui é um sinônimo de louco, de maluco, de pessoa descompensada, desequilibrada. Era o histérico daquela época, era o nome lunático. Os paralíticos, e ele os curava e seguia uma grande multidão da Galileia e de Decápolis, de Jerusalém e da Judéia e além do Jordão. Uma grande multidão. Onde é que estava essa multidão quando Jesus estava crucificado, né? Pois é, vale a pena essa reflexão também. Muitas vezes nós vamos atrás das bênçãos do Senhor, mas não queremos o Senhor das bênçãos. Nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos a cruz. Nós queremos dizer em nome de Jesus, mas não queremos suportar os cravos de Cristo. Nós temos que refletir sobre isso. Não há vitória
sem luta, não há santidade, não há autoridade sem santidade, nem unção sem santificação. Não funciona. Jesus ele pode curar, ele curou muitas pessoas, inclusive pessoas que Deus, a sua graça, infinita misericórdia, me usou para curar, embora eu não tenha feito alarido disso, que nem vale a pena, mas quero dizer para vocês que o milagre é real e pode acontecer, no tempo, modo e propósito de Deus. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte, vamos ter que muitas vezes atravessar vales, vamos ter que confiar nele, vamos ter que, porque a força vem dele para a jornada, a esperança está nele, e nada vai nos separar desse amor, foi o que Paulo falou, nada vai me separar desse amor. Não vai ser açoite, não vai ser prisão, não vai ser pedrada, não vai ser traição, não vai ser naufrágio, nada vai me separar, passei fome, mas nada vai me separar desse amor de Deus, é o que Paulo está dizendo. Se você for verdadeiro e não interesseiro, esse é o amor verdadeiro e não interesseiro. Então, se existe um estranho dentro de você, saiba que dentro de você também habita a luz de Cristo, o Espírito Santo, que te ajudará a percorrer essa jornada. E você vai sim chegar na linha de chegada. Mesmo que tenha que carregar a cruz até lá. E nos momentos mais difíceis, Deus vai enviar um sirineu para te ajudar, anjos para te amparar. Com fé, esperança, amor e determinação, tudo é possível, né? O Espírito de Deus que habita em você é maior. Tudo é possível para aquele que crê. Então, luta contra esse estranho. Usa todas as armas que você tem, né? Busca ajuda médica, apoio familiar, suporte espiritual. Assim você vai vencer esse estranho, porque o espírito que está em mim, que está em você, é maior do que esse estranho que tenta nos dominar, tá? Que Deus abençoe grandemente vocês. Espero que vocês acatem esse conselho sábio que esse humilde Valso nos apresenta. Eu quero que vocês sejam saudáveis, eu quero que vocês sejam libertos, eu quero que vocês desfrutem daquilo que a Bíblia diz, da paz que transcende entendimento e de uma vida em abundância. Só que isso só vai acontecer se você fizer as escolhas corretas. E muitas vezes nós temos que sair da caixinha, né? E saber que existem outras possibilidades que podem me ajudar, né? A terapia pode me ajudar, o psiquiatra pode me ajudar, a igreja pode me ajudar, as orações podem me ajudar, os meus familiares que me amam podem me ajudar, né? O meu líder espiritual pode me ajudar orando por mim, né? Mas é a soma desses fatores e acima de tudo a sua fé. Só que não adianta você buscar toda essa ajuda e dentro de você ter anátema. Você vai continuar sofrendo. Purifica o teu coração e você vai ver um milagre na sua vida, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.